Você já parou para pensar no poder que as suas palavras têm? Palavras podem reerguer uma alma, ou sepultá-la ainda mais fundo na escuridão. João Paulo II sabia disso. Ele sabia que uma frase impensada pode se transformar em uma espada que corta o coração já ferido de alguém que tenta, aos tropeços, voltar para Deus. Imagine um homem cansado, sentado nos degraus de uma igreja. Ele entra, buscando perdão, mas ouve alguém dizer: agora é tarde demais para você. Essas palavras, tarde demais, são como pedras lançadas contra o Cristo crucificado. E foi contra isso que o Papa João Paulo II alertou o mundo. Nunca digam a uma alma ferida que não há mais esperança. O Evangelho é a palavra da vida e não da condenação. Essa frase, dita em uma de suas homilias nos anos 80, resumia um ponto central de seu pontificado. A misericórdia é mais forte do que o pecado. Mas o Papa não falava apenas para os teólogos ou sacerdotes. Ele falava para mim, para você, para todos os que, no calor das conversas do dia a dia, esquecem que há corações ao redor, corações invisivelmente feridos, almas mortas. O que isso realmente significa? Quando João Paulo II usava a expressão alma morta, ele não falava de quem está perdido para sempre, falava de quem se sente morto por dentro, de quem carrega tanta culpa, tanto fracasso, tanta solidão, e já não acredita que Deus possa amá-lo novamente. Essas almas mortas estão em todos os lugares. No amigo que abandonou a fé, na mulher que perdeu a esperança depois de um erro, no jovem que diz: Deus não quer mais saber de mim. E é nesse ponto que a advertência do Papa se torna profética. Ele nos lembrava que Deus nunca desiste de uma alma. Mas nós, humanos, às vezes desistimos uns dos outros. O pior não é o pecado, mas a perda da confiança na misericórdia divina. São João Paulo II, encíclica Dives in Misericordia, essas palavras soam como uma sirene espiritual. Elas nos acordam, porque talvez, sem perceber, já tenhamos dito coisas que matam em vez de curar. As palavras que ferem, você nunca vai mudar. Deus não te quer mais. Depois de tudo o que fez, ainda quer se dizer cristão? São frases que parecem pequenas, mas produzem devastação invisível. Uma alma em luta com o próprio pecado precisa de um sopro de esperança, não de uma sentença de morte. João Paulo II, em suas viagens, encontrou milhares dessas almas. Em Manila, nas Filipinas, ele falou a jovens que viviam em meio à violência e à pobreza. Disse-lhes: mesmo que o mundo vos diga que não há mais saída, lembrai-vos, Cristo caminha convosco. Ele nunca vos abandona. E quando visitou os presos em Roma, muitos esperavam reprovação. Mas o Papa entrou, sorriu e disse: vocês não estão sozinhos. Mesmo aqui, o amor de Deus vos alcança. Era isso o que ele queria ensinar. Não se fala a uma alma morta com palavras de morte. Fala-se com palavras de vida, com o mesmo tom com que Cristo falou a Lázaro diante do túmulo. Lázaro, vem para fora. João 11:43. A advertência nasce da compaixão. João Paulo II via a humanidade não com os olhos da justiça fria, mas com o olhar de Cristo, aquele que perdoa 70 vezes 7. Ele sabia que a igreja não é um tribunal para os caídos, mas um hospital para os feridos. Por isso, em um discurso aos confessores, ele disse algo que marcou profundamente a espiritualidade do nosso tempo. Nunca façam do confessionário um lugar de medo. Ele deve ser o lugar onde o pecador se sente esperado, compreendido e amado. Esse é o coração da advertência. Evite palavras que matam a fé, mesmo quando você precisa corrigir. Faça-o como quem segura uma chama nas mãos, com cuidado para não apagá-la. O poder oculto de cada palavra, as palavras são sementes, e cada uma delas carrega o poder de fazer florescer a esperança, ou de afogar uma alma em desespero. Na Bíblia, o livro de Provérbios já dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. Os que bem a utilizam comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Quando João Paulo II citava esse versículo, ele fazia uma pausa e completava: se cada palavra nossa fosse medida à luz do amor, o mundo seria outro. Talvez por isso, ao longo de seu pontificado, ele repetiu tantas vezes: não tenham medo. Era mais do que uma frase. Era um chamado à ressurreição interior, porque o medo paralisa, e o medo é o que mantém a alma morta dentro do túmulo. Mas a palavra certa, dita no momento certo, pode ser o grito que a desperta. O encontro que muda tudo, conta-se que certa vez, em Cracóvia, um jovem aproximou-se do então padre Karol Wojtyła e disse: padre, eu não acredito mais
mais em Deus, ele não me ouve. O futuro Papa respondeu com serenidade: talvez você não acredite mais em Deus, mas ele ainda acredita em você. Essa é a essência da advertência. Nunca diga a uma alma ferida que ela não tem mais salvação. Nunca. Diga a alguém que não há mais volta, porque Deus é o único que pode pronunciar a última palavra, e a última palavra de Deus é sempre amor. Um espelho para cada um de nós. Pense por um momento. Quantas vezes, sem perceber, nossas conversas foram duras demais? Quantas vezes alguém procurou consolo e encontrou apenas julgamento? João Paulo II chamava isso de a tentação do fariseu moderno. Aquele que conhece a lei, mas esquece o amor. E ele nos convidava a um novo modo de falar, um modo que revela Cristo em cada palavra. Cada vez que escolhemos compreender em vez de condenar, é o próprio Cristo que fala através de nós. São João Paulo. Onde você já ouviu alguém dizer: eu não presto mais, Deus não me escuta, já tentei mudar, mas não consigo? Essas frases, ditas muitas vezes em tom de desespero, revelam algo que João Paulo II compreendia profundamente. Quando o ser humano deixa de acreditar que pode ser amado, a alma começa a morrer. Mas, pior ainda, é quando essa morte é provocada pelas palavras de outro ser humano. Quando a língua se torna uma espada, João Paulo II dizia que o pecado da língua é, muitas vezes, mais destrutivo que o pecado das mãos, porque as mãos ferem o corpo, mas as palavras podem ferir o espírito, e uma ferida da alma não se cura facilmente. Na carta de Tiago, lemos: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena chama incendeia uma grande floresta. Tiago 3:5. Quantas florestas de fé se queimam por causa de uma palavra maldita? Quantas pessoas deixam de procurar a confissão, de rezar, de se aproximar da igreja, porque ouviram palavras que as queimaram por dentro? João Paulo II chamou isso de a violência da palavra, um pecado moderno que ele via crescer na sociedade e até dentro das comunidades cristãs. O veneno da condenação. Existem frases que soam piedosas, mas carregam veneno espiritual. Frases como: Deus te castiga porque você mereceu, depois do que você fez. Só o inferno te espera. Você é um pecador perdido. E ponto final. Essas palavras parecem defender a justiça, mas negam a misericórdia. E sem misericórdia, o evangelho perde o coração. João Paulo II insistia: a verdade sem amor se transforma em instrumento de destruição. Ele não negava a necessidade da verdade. Ao contrário, viveu e morreu por ela, mas ensinava que a verdade cristã é inseparável do amor. Assim como a cruz é inseparável da ressurreição, o erro dos juízes de almas, durante uma de suas visitas à América Latina, João Paulo II foi claro: não somos juízes de almas, somos testemunhas da esperança. O Papa via com tristeza o aumento dos que, dentro da própria igreja, assumiam o papel de juízes, apontando pecadores, rotulando, excluindo, mas o que ele via como ainda mais grave era o orgulho espiritual por trás dessas atitudes. O orgulho do justo que esquece que também é pecador. Orgulho do catequista que esquece que um dia também foi ignorante. O orgulho do cristão que esquece que um dia também precisou ser perdoado. Jesus advertiu: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Mateus 7:2. E João Paulo II completava, em uma de suas homilias: toda vez que negamos a misericórdia a alguém, fechamos para nós mesmos a porta pela qual entraríamos no reino. As palavras que matam a fé, o Papa chamava de palavras de morte, aquelas que tiram de alguém a coragem de se aproximar de Deus, e as identificava em 3 tipos. Palavra que condena, quando alguém julga o outro como irremediavelmente perdido. A palavra que despreza, quando se fala com frieza, desdém ou ironia, ferindo a dignidade da pessoa. A palavra que desanima, quando se rouba de alguém a esperança de recomeçar. Essas 3 formas de linguagem são como 3 pedras lançadas contra Cristo, que continua vivo nas almas feridas. Por isso João Paulo II dizia: todo pecado é grave, mas o pecado de tirar a esperança de alguém é o mais terrível, porque apaga o rosto de Cristo na alma humana. A lógica do mundo X, a lógica do evangelho. O mundo tem sua própria linguagem, fria, dura, calculista. Diz que quem erra paga, quem cai deve ser esquecido e que só os fortes merecem vencer. Mas o evangelho fala uma língua completamente diferente. O evangelho diz: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. E João Paulo II, repetindo as palavras de Cristo, perguntava: se Deus não se cansa de perdoar, por que nós nos
nos cansamos de levantar o outro. Essa é a inversão que o Papa desejava no coração da Igreja. Substituir o tom da acusação pelo tom da compaixão. O exemplo do Papa com os pecadores. Talvez um dos momentos mais belos e chocantes de seu pontificado tenha sido quando João Paulo II foi visitar o homem que tentou assassiná-lo. Em 1981, após levar 2 tiros na Praça de São Pedro, o Papa passou meses em recuperação. Mas 2 anos depois, ele entrou na prisão de Rebíbia e, frente a frente com Ali Agca, o terrorista turco que tentou matá-lo, disse: "Eu o perdoo." Meu irmão, pense nisso. Um Papa que quase perdeu a vida diante de seu agressor chama-o de irmão. Essa é a vitória das palavras que salvam. Esse é o oposto da palavra que mata o espírito. O perdão foi tão real que o próprio Ali Agca, anos mais tarde, diria: "Eu vi naquele olhar algo que não era humano. Era amor." Se o Papa foi capaz de perdoar aquele que tentou matá-lo, quem somos nós para negar palavras de esperança a quem apenas caiu? A tentação de parecer duro com o pecado. Muitos, hoje, acham que ser fiel ao Evangelho significa ser duro, inflexível, intransigente. Mas João Paulo II dizia o contrário. A firmeza, na verdade, nunca dispensa a ternura da misericórdia. Ser fiel não é ser ríspido. Ser firme não é ser cruel. A santidade não é frieza, é fogo controlado pelo amor. O Papa via o perigo de um cristianismo sem compaixão. Um cristianismo que fala muito de pecado, mas pouco de perdão. Que defende a doutrina, mas esquece da pessoa. Que protege a verdade, mas fecha os braços. Essas são as palavras que matam o espírito. Palavras que fazem da fé uma espada sem coração. A medida do amor, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2002, em Toronto, o Papa disse algo que muitos jovens nunca esqueceram. Não tenham medo de ser santos. A santidade não é a ausência de pecado, mas a presença do amor que vence o pecado. Isso muda tudo, porque significa que ninguém está definitivamente perdido e que a missão do cristão não é sentenciar, mas acender luzes. O Papa acreditava que cada alma pode ser reacendida se for tocada pela palavra certa. Uma palavra de amor, dita com fé, com paciência, com compaixão. E é aqui que entra o nosso papel. Como falamos com os feridos? Como falamos com quem duvida? As palavras que ressuscitam o próprio Jesus mostrou o poder da palavra quando, diante da filha de Jairo, disse apenas: "Talitá cum", menina, levanta-te. Marcos 5:41. 2 palavras, simples, suaves, e a morte cedeu lugar à vida. Assim também pode ser conosco. Uma frase dita com ternura, uma escuta paciente. Um Deus ainda acredita em você e uma alma volta a respirar. Essas são as palavras que João Paulo II queria que aprendêssemos a dizer. Palavras que não julgam, não condenam, não desistem. Há palavras que ferem, mas há também palavras que curam feridas invisíveis, que devolvem o brilho aos olhos e o pulso da fé ao coração adormecido. João Paulo II acreditava que a cura do mundo começava pela forma como falamos uns com os outros. Por isso, ele dizia: "O homem não pode viver sem amor. Ele permanece um ser incompreensível para si mesmo, a menos que lhe seja revelado o amor." Essa revelação, o amor, é transmitida, muitas vezes, pelas palavras certas. Palavras que não apenas informam, mas transformam. As palavras que carregam Deus, para João Paulo II, a linguagem do cristão deveria ser um espelho do próprio Cristo. E qual era a linguagem de Cristo? Não era a do julgamento, mas a da presença. Jesus falava e algo acontecia dentro das pessoas. Com um olhar, ele curava. Com uma frase, ele perdoava. Com um simples "segue-me", ele mudava destinos eternos. Tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 7:50. Nem eu te condeno. João 8:11. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Essas palavras não apenas soaram, elas recriaram. E João Paulo II nos ensinava que nós também fomos chamados a recriar pela palavra. Quando falamos com ternura, Deus fala conosco. Quando consolamos alguém, é Cristo quem toca através da nossa voz. Quando dizemos "eu acredito em você", é como se o céu se abrisse para aquela alma. As palavras como Pontes o Papa via o mundo moderno como um campo de desencontros. Pessoas próximas fisicamente, mas distantes espiritualmente. Muitos falam, poucos escutam. Muitos opinam, poucos acolhem. Muitos gritam, poucos amam. E foi por isso que João Paulo II insistiu. O diálogo é o caminho da paz. O amor é a linguagem do coração. Para ele, as palavras
Palavras deveriam ser pontes, não muros. Palavras que unem o pecador ao perdão, o jovem à vocação, o desesperado à esperança. Quando você diz a alguém, você ainda tem valor. Deus não desistiu de você. Eu estou rezando por você. Você se torna ponte entre o céu e a terra. Essas são as palavras que curam, porque levam o outro a lembrar quem ele é aos olhos de Deus. A medicina da misericórdia, João Paulo II, dedicou toda uma encíclica a esse tema. Divs in Misericordia, rico em misericórdia. Nela, ele explica que a misericórdia não é fraqueza, mas força divina que restaura o que parecia perdido. A misericórdia é o segundo nome do amor. São João Paulo II. Se a misericórdia é amor em ação, então as palavras misericordiosas são remédio. Quando dizemos a alguém, eu te entendo, Deus ainda te espera, não tenhas medo, estamos aplicando esse remédio na alma do outro. O Papa dizia que o mundo está doente de indiferença e a cura começa quando o cristão reaprende a olhar e a falar com compaixão. A linguagem da ternura durante suas visitas aos hospitais e campos de refugiados, João Paulo II não levava discursos longos, ele levava toques e palavras curtas. Deus te ama, coragem, eu rezo por você. Parece pouco, mas para quem sofre, essas palavras valem mais que ouro. Em uma de suas homilias, o Papa revelou o segredo. Não há palavra mais poderosa do que uma palavra dita com ternura, porque a ternura é a linguagem de quem sabe que o outro é sagrado. E toda alma humana é sagrada, mesmo a mais ferida, mesmo a mais confusa. A ternura é o oposto da ironia, da frieza, do sarcasmo, esses venenos sutis que matam a fé em silêncio. E é por isso que o cristão é chamado a falar com o coração de Maria. A palavra de Maria João Paulo II foi o Papa totalmente consagrado a Nossa Senhora. Sua vida era marcada por uma frase simples, totus tuus, sou todo teu. Maria. Ele dizia que Maria foi a mulher que mais acreditou na palavra, porque ela acreditou na palavra viva, Jesus. E, ao acreditar, suas próprias palavras se tornaram canal de graça. A minha alma engrandece o Senhor. Lucas 21:46. Maria não julgou, não condenou, não discutiu. Ela guardava e meditava em silêncio. João Paulo II convidava cada cristão a fazer o mesmo. Antes de falar, reza. Antes de corrigir, ama. Antes de apontar, escuta. Esse é o caminho das palavras que curam. Falar depois de ouvir Deus. O poder do não tenham medo, desde sua primeira aparição como Papa, João Paulo II levantou a voz na sacada do Vaticano e gritou: não tenham medo! Abram as portas a Cristo. Essas 3 palavras mudaram gerações. Elas continham a essência do Evangelho, porque expulsavam o medo. E o medo é o que mata o espírito. Quando você diz a alguém, não tenha medo, está repetindo o primeiro mandato do anjo a Maria. O mesmo que Jesus disse aos discípulos. O mesmo que o Papa gritou ao mundo. Não tenha medo. Significa, você ainda pode recomeçar. E cada vez que repetimos essa frase a alguém, participamos do ministério da cura. As palavras como oração. Há palavras que são orações, disfarçadas. Vai dar certo, dito com fé, é uma súplica. Deus te abençoe, é uma bênção que atravessa o tempo. O João Paulo II acreditava que o cristão não precisa ser pregador para evangelizar. Basta falar com amor, porque toda palavra amorosa se torna oração aos ouvidos de Deus. E quando o amor é verdadeiro, ele nunca volta vazio. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isaías 55:11. Assim também acontece com as palavras ditas com fé. Elas saem de nós e, sem que percebamos, plantam milagres. A responsabilidade do cristão João Paulo II não cansava de repetir que cada cristão é missionário das palavras que curam. O mundo já ouviu o bastante sobre o pecado. Agora precisa ouvir sobre o perdão. O mundo já escutou o bastante sobre o medo. Agora precisa escutar sobre a esperança. Ele dizia, não basta falar de Cristo, é preciso falar como Cristo. Isso muda tudo, porque há quem fale de Deus com frieza, e há quem fale em nome de Deus com o coração de Deus. E é esse segundo que realmente transforma as almas. Palavras que semeiam eternidade, cada vez que você pronuncia uma palavra de fé. Ela não se perde, ela fica plantada no invisível, como uma semente que um dia germinará. Talvez você nunca veja o fruto, talvez aquele a quem você falou nunca te agradeça, mas Deus vê. E no silêncio, ele multiplica o efeito daquela frase. João Paulo II dizia, nenhuma palavra de amor é inútil, mesmo
Mesmo quando não é ouvida, ela permanece viva em Deus. Por isso, fale o bem mesmo quando o mal gritar. Fale de perdão mesmo quando te ferirem. Fale de esperança mesmo quando parecer impossível. Essas são as palavras que curam e que ressuscitam o que o mundo já tinha enterrado. Feche os olhos por um instante. Imagine estar diante de alguém que errou profundamente. Alguém que decepcionou, mentiu, caiu, afastou-se da fé. O que nasce primeiro em seu coração? Um julgamento ou um desejo de salvar? João Paulo II dizia que é nesse instante que se revela quem realmente somos, juízes ou instrumentos da misericórdia. Porque a maneira como olhamos e falamos com o pecador mostra o quanto o amor de Deus já transformou nosso próprio coração. O silêncio que julga há um tipo de silêncio que não é paz, é frieza. É o silêncio de quem vê o outro sofrer, mas cruza os braços. O silêncio de quem diz com o olhar: você não merece. Esse silêncio é o que João Paulo II chamava de ausência de amor ativo, um dos males espirituais mais graves da nossa época. O contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. São João Paulo II. Esse silêncio mata mais do que 1000 palavras duras, porque o coração ferido que não encontra escuta morre sufocado na solidão. O Papa via isso nos jovens que se calavam diante da dor, nos idosos esquecidos, nas famílias divididas, e clamava ao mundo: não fecheis o coração ao sofrimento do outro. A fé se torna viva quando é partilhada na compaixão. O cristão é chamado a romper esse silêncio que julga, substituindo-o por palavras que reacendem a esperança. A palavra que ressuscita o Evangelho está repleto de encontros, onde a palavra de Cristo devolve a vida. A palavra vem e segue-me deu sentido ao vazio dos apóstolos. A palavra teus pecados estão perdoados devolveu dignidade à mulher caída. Palavra hoje estarás comigo no paraíso devolveu o céu ao ladrão arrependido. Cada vez que Jesus fala, a morte cede espaço à vida. João Paulo II compreendeu isso com tal profundidade que fez dessa dinâmica a alma de seu pontificado. Ele acreditava que o cristão é chamado a participar desse mesmo milagre. Somos enviados não para condenar, mas para anunciar que a vida venceu a morte. Assim, toda palavra dita com amor é um eco da voz de Cristo que ressuscita corações. A linguagem do recomeço: quantas pessoas vivem hoje presas em culpas antigas, esperando apenas uma palavra que as liberte? Talvez você mesmo, ao ouvir estas palavras, sinta dentro de si algo que ainda não foi curado, algo que espera perdão, mas teme recebê-lo. O Papa dizia: nunca é tarde para voltar a Deus. Ele espera até o último segundo. A linguagem cristã é a linguagem do recomeço. Ela não diz você falhou, mas você pode começar de novo. Não diz acabou, mas ainda há tempo. Quando você fala com alguém assim, com esse espírito, você se torna uma presença sacramental, alguém através de quem Deus toca. Transformar a boca em instrumento de luz. João Paulo II pedia uma verdadeira conversão da palavra. Ele dizia que o mundo já está cheio de vozes que dividem, zombam, acusam. O que falta são vozes que abençoam. Abençoar é dizer bem, e dizer bem é espalhar o bem. Transformar a boca em instrumento de luz começa em pequenos gestos. Uma palavra gentil com quem erra. Um elogio verdadeiro em vez de crítica. Estou rezando por você, dito com sinceridade. Obrigado, que reconhece a bondade do outro. Cada gesto assim é uma semente de ressurreição plantada no mundo. E o Papa nos lembrava: não é o muito que fazemos, mas o amor com que fazemos que muda o mundo. As 3 atitudes da palavra que ressuscita João Paulo II ensinava que a linguagem do Evangelho se sustenta em 3 atitudes espirituais. Escuta. Antes de falar, o cristão precisa ouvir com o coração, como Maria aos pés da cruz. Quem não escuta não pode consolar. Compaixão. Compreender o sofrimento do outro é mais importante do que explicar o porquê dele. A compaixão abre a porta pela qual Deus entra. Esperança. Falar de modo que o outro acredite no impossível. Quando tudo parece perdido, o cristão deve ser a voz que ainda diz: confia. Essas 3 atitudes transformam nossas palavras em instrumentos de ressurreição. Do julgamento à bênção, João Paulo II costumava contar uma história simples. Um dia, um seminarista perguntou-lhe: como posso saber se minhas palavras vêm de Deus? O Papa respondeu: se elas deixam o outro em paz, vêm de Deus. Se elas o deixam em desespero, vêm de ti mesmo. É isso. Falar com o coração de Deus significa fazer nascer paz. Por isso,
isso, toda vez que a tentação de julgar aparecer, substitua o julgamento pela bênção. Em vez de dizer, ele não muda nunca, diga, Senhor, transforma-o com teu amor. Em vez de dizer, ela não merece perdão, diga, Senhor, que eu nunca esqueça que também sou perdoado. Esse é o caminho da palavra que ressuscita, porque abençoar é dar vida, mesmo a quem não a pediu. O testemunho que muda o mundo, João Paulo II, não pregava apenas com discursos, ele pregava com gestos. Seu olhar, seu sorriso, sua paciência eram sermões silenciosos. Nos últimos anos de vida, já doente, com a voz falhando, o corpo curvado e as mãos trêmulas, ele continuava a falar, não com a eloquência da juventude, mas com a força do amor que não desiste. Muitos diziam, por que o Papa não se cala? Mas ele mesmo respondeu, o sofrimento é também uma palavra. E foi assim, com a voz fraca, que ele pregou sua maior homilia, a de que o amor não precisa de perfeição física para ser verdadeiro, basta permanecer fiel. Até o fim, ele foi voz da esperança. E é essa voz que o mundo ainda precisa ouvir. Agora, através de nós. A missão que começa na sua casa, talvez você pense, mas quem sou eu para mudar o mundo? E o Papa responderia, o mundo muda quando você muda o modo de amar quem está ao seu lado. Comece pequeno, fale diferente dentro da sua casa. Use palavras que iluminam. Eu te perdoo. Eu acredito em você. Deus vai nos ajudar. Essas frases simples mudam atmosferas, curam feridas antigas, quebram cadeias invisíveis. E é assim que nasce o reino de Deus. Não em discursos grandiosos, mas em palavras de amor pronunciadas em silêncio e verdade. A oração da transformação, feche os olhos agora e reze comigo. Senhor Jesus, tu que falaste e criaste o universo, ensina-me a falar como tu. Que minhas palavras sejam semente de vida, que meus silêncios sejam cheios de compaixão e que minha voz nunca sirva para ferir. Livra-me do orgulho que julgai, dá-me o dom de abençoar. E cada vez que eu falar, uma alma volte a crer no teu amor. Amém. Talvez hoje haja alguém ao seu redor esperando apenas uma palavra sua para voltar a viver. Uma palavra de perdão, uma palavra de amor, uma palavra de fé. São João Paulo II dizia, a misericórdia é mais forte do que o pecado. Então, antes de encerrar este vídeo, feche os olhos e pergunte ao seu coração, minhas palavras têm curado ou ferido? Porque Deus pode começar um novo milagre através da sua voz. Basta você permitir. Hoje, escolha ser voz de ressurreição e repita comigo, em silêncio. Senhor, que cada palavra minha seja ponte entre o teu amor e o coração dos que sofrem. Não tenha medo. A partir de agora, fale como Cristo e o mundo ouvirá o som da esperança.